Setembro Amarelo, Shopping promove programação especial na Semana de Valorização da Vida. Alerta, brincadeira enviada a crianças e adolescentes pelo WhatsApp preocupa pais. Queimadas no intervalo de 48 horas, Corpo de Bombeiros registra mais de 130 chamados. Feminicídio, Justiça decreta a prisão de homem que matou ex-companheira com golpes de facão em Santa Maria. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Vocês lembram do desafio da baleia azul que assustou pais e crianças do Brasil inteiro porque o jogo incentivava até o suicídio de quem participava? Agora, um suposto jogo, o desafio da boneca Momo, está assustando. É uma corrente virtual que preocupa os pais de crianças mais jovens. Se esta imagem já não agrada a alguns adultos, pense como fica o imaginário de uma criança ao receber instruções ameaçadoras no WhatsApp de um perfil com esta foto. Esta médica psicoterapeuta explica que a boneca Momô tem origem japonesa, mas tem sido usada no Brasil para amedrontar crianças. Ela é muito feia mesmo, inspira horror, medo, mas ela entrou como instrumento de perfídia humana. Quer dizer, quem mexe, quem faz essas coisas é um ser humano desprovido de bondade, desprovido de emoções bem ajustadas. Armadilhas como a boneca Momô e outras correntes virtuais podem trazer ameaça à vida real. Por isso, os especialistas dizem que os pais e as escolas devem ficar atentos e acompanhar de perto o comportamento das crianças. Uma criança que está, de alguma forma, encurralada em alguma emoção negativa provocada por outro, ela vai manifestar sintomas, desde enurese noturna, passando por dificuldade de prestar atenção na aula. Tanto a família como a escola tem condições de detectar um comportamento que saiu do ritmo, que saiu da normalidade e pode intervir. A diretora executiva de uma rede de ensino formada por mais de 100 escolas no Brasil diz que chegou a enviar um comunicado aos pais alertando sobre o desafio da boneca Momô. O objetivo é evitar que o jogo possa atrair crianças como o antigo Baleia Azul, que incentivava os jogadores a cometer suicídio. Nós só queremos assim que os pais estejam mesmo alertas, atentos, né? Que eles também olhem nas redes sociais onde as crianças estão. Aos 9 anos, o filho de Vivian ainda não tem celular. Ela diz que o menino pode usar o dela de vez em quando, mas o controle é rigoroso. É uma vez ou outra, assim, que ele está no iPad jogando, no meu celular, mas a gente sabe os joguinhos que ele está jogando. Eu evito jogos de violência, de luta, que eu não gosto, ele já sabe. Eu acho que a gente tem que ter um controle do que eles estão fazendo realmente, porque o mundo hoje está muito perdido. E será que o Luiz se importa com a rigidez da mamãe? Não, não me importo. Por quê? Porque é para minha segurança e ela me ajuda muito. Tá certo ele. Ajuda nas agências bancárias, bilhete premiado, envelope vazio e falso sequestro são alguns dos golpes mais cometidos por estelionatários. Mais vulneráveis e idosos são os principais alvos por vergonha. Muitos não denunciam e dificultam as investigações. Pois é, e todo cuidado é pouco, porque a cada hora uma pessoa é enganada por estelionatários no DF. Mais de 6 mil golpes já foram aplicados aqui só esse ano. Os estelionatários vivem à espreita, esperando a hora certa de agir. Eles observam as fragilidades e as presas mais fáceis, que, em geral, são pessoas idosas. Por isso, a família tem que estar alerta e orientar os parentes mais velhos sobre como devem agir. É muito importante que os familiares, os filhos, os netos conversem com os idosos, né, e os orientem sobre como proceder, para nunca aceitar realizar qualquer movimentação financeira sem conversar com esses familiares. Então, isso é muito importante, tá? Os idosos costumam ficar sozinhos em casa, né, no período principalmente da tarde, onde no período onde ocorrem essas ligações. Então, é muito importante
importante que esses idosos realmente sejam orientados a não aceitar qualquer tipo de sugestão por telefone. Por pouco, o seu José não caiu num golpe desses, mas ele pensou rápido e deu a volta nos bandidos. De semana em semana, de vez em quando, uma ligação, né? A qual me cobrava uma dívida, ligou novamente, aí eu falei, olha, já está, meu advogado é quem vai assumir essa parte aí, eu não vou nem lá, meu advogado que vai. E depois disso não me ligou mais. Já a dona Marlise recebeu 5 ligações no mesmo dia de uma empresa que oferecia dinheiro emprestado. A primeira ligação eu fiquei assim, a segunda logo em seguida eu também fiquei, aí depois eu desliguei os telefones, não quis mais saber. Assim que a pessoa se identificava, eu já desligava. É comum que muitas vítimas sintam vergonha de ter caído em um golpe. Por isso, não denunciam a polícia. Mas é importante que algumas providências sejam tomadas. Primeira é comunicar ao banco, né? E geralmente os bancos têm um acesso fácil para se fazer isso por telefone e tudo mais, e registrar a ocorrência policial. Por hora, uma pessoa é vítima de estelionato no Distrito Federal. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, quase 6.000 casos foram registrados só no primeiro semestre deste ano. Boa notícia, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva já para a primeira quinzena de setembro. Mas até que isso aconteça, as queimadas têm sido cada vez mais frequentes, ainda mais com as altas temperaturas. No intervalo de 48 horas, o Corpo de Bombeiros chegou a registrar mais de 130 chamados. Todo ano é a mesma coisa. Chega essa época e o forte calor, junto com a queda da umidade, provocam incêndios em diversas partes do Distrito Federal. Só no último fim de semana, o Corpo de Bombeiros recebeu 135 chamados de combate a incêndio. Com a estiagem, vem o resultado da desidratação da vegetação. Isso torna as reservas que existem no centro-oeste suscetíveis à ocorrência de incêndio florestal. Em agosto, mais de 1.200 ocorrências de incêndio foram registradas. Nessa segunda-feira, um incêndio próximo ao CCBB se espalhou por uma área de 2.000 metros quadrados. Mas a situação tende a melhorar, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a partir da primeira quinzena de setembro. Estamos prevendo chuva já na primeira quinzena de setembro e acreditamos que essas chuvas já devem acontecerem no início da primeira quinzena. A natureza ela precisa de um certo tempo para poder se estabilizar. Então a gente sabe que as primeiras chuvas elas acontecem, daí passa uns 5, 10 dias, depois volta a acontecer, até chegar, vamos dizer assim, ter uma frequência, um espaço curto entre entre um episódio e o outro. E isso normalmente acontece já para o final de outubro. Mas enquanto a chuva não chega, é bom que alguns cuidados sejam tomados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 90% dos casos de incêndio ocorrem devido à ação humana. Qualquer emergência, ligue 193. Confira agora a agenda dos candidatos ao Palácio do Buriti para a noite desta terça-feira. A candidata Fátima Souza, do PSOL, participa agora à noite de uma reunião no Sindicato dos Odontologistas. Rodrigo Hollenberg, do PSB, participa de reunião com moradores de Vicente Pires e, em seguida, com apoiadores. Júlio Miragaia, do PT, se reúne às 8 da noite com moradores de Águas Claras. O candidato do PSTU, Antônio Guiller, participa até às 10 da noite de uma reunião de planejamento. Eliana Pedrosa, do PROS, se reúne com delegados. O candidato do MDB, Ibanez Rocha, participa de encontro das lideranças comunitárias em Braslândia. Rogério Rosso, do PSD, se encontra com líderes religiosos às 10 da noite. O candidato Alberto Fraga, do DEM, vai a Samambaia Norte para conversar com os moradores. O general Paulo Chagas, do PRP, dá entrevista na rádio às 7h30 da noite. Atenção você que ainda não está com a documentação do carro em dia. A fiscalização já começou. Os veículos com finais de placas 1 e 2 que estiverem com débitos pendentes ou que não receberam o certificado de registro de licenciamento de veículo de 2018 já estão sendo multados. É esse o tema de hoje do comentário de Cláudio Humberto.
Olha, a falta de caráter educativo nas blitzes do Detran iniciadas no fim de semana fica clara quando se exige apenas o CRLV, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Com o documento na mão, eles não conferem o número do chassi, não verificam se está tudo em ordem com o veículo, não querem saber se o carro é roubado, por exemplo. Eles só querem saber se o motorista pagou o documento. Eles só pensam naquilo, dinheiro. A estimativa é que o Detran DF fatura mais de 70 milhões de reais por mês e que a meta é chegar ao R$1 bilhão por ano, com sua fabulosa indústria de multas e tarifas. Essa receita não é usada integralmente em campanhas educativas, como manda a lei, usam só 2, 3%. Talvez porque motorista educado não comete infrações e aí cai o faturamento das multas. É o Brasil do vale tudo, do Estado aproveitador, oportunista, que atormenta e explora o cidadão que o sustenta. Acidente em Águas Claras. 2 carros e um ônibus bateram na IPTG próximo à Unieuro. A batida aconteceu por volta do meio-dia no sentido Plano Piloto Taguatinga. O motorista do ônibus não ficou ferido. Já um dos motoristas de um dos carros de passeio foi levado para o Instituto Hospital de Base. Ele sofreu traumatismo craniano e fratura grave na perna esquerda. O estado de saúde dele não foi divulgado. Já o outro motorista sofreu um corte na boca e estava consciente. Ele foi levado para o hospital de Taguatinga. O trânsito ficou complicado no local até o meio da tarde. E falando em trânsito, vamos ver como é que está o trânsito neste momento pelas câmeras do DR. Primeiro a gente vai ali para a saída norte, perto do Eixão Norte. Movimentação normal, os carros estão andando na velocidade da pista ali já perto da subida para a saída norte. Agora a gente vai ver como é que está o trânsito na saída sul, ali na Épia Sul. Trânsito um pouco mais intenso na saída sul, ali sentido Guará, também BR-060, bastante carro, bastante lentidão por lá. Agora a gente vai para EPGU, ver como é que está o trânsito na EPGU nessa terça-feira. Trânsito normal também, os carros estão andando na velocidade da pista. Agora a gente vai para EPTG, já que a gente falou do acidente lá, EPTG, essa câmera está pegando alguma marginal, mas a movimentação está normal, os carros estão andando na velocidade da pista, assim está o trânsito nessa terça-feira. E olha só a que ponto chega a ousadia dos ladrões. Ao que tudo indica, uma nova modalidade de crime vem ocorrendo aqui no DF, o roubo de cães. Isso mesmo, bandidos estão rendendo os donos dos animais em plena rua para levar os bichos de estimação. Uma manhã como outra qualquer em que o Fabrício foi passear com os 2 cachorros, a Apple e o Steve. Esse passeio foi por volta das 7 horas da manhã do dia 31 de agosto. O Fabrício estava andando nessa calçada com os 2 cachorros quando foi surpreendido pelo criminoso que não pediu óculos, carteira ou celular, por exemplo. O homem já abordou o Fabrício pedindo os cachorros. Ele já veio, rápido pro meu lado. Aí eu tentei retornar com os cachorros pro meu prédio e ele conseguiu me alcançar. E no que ele conseguiu me alcançar, aí só pediu os cachorros, apesar de eu não ter nada, não tinha nada, né? Eu só quero os cachorros, só quero os cachorros. Outra coisa que chamou a atenção do dono da Apple e do Steve é a ousadia dos criminosos pelo horário em que cometeram o roubo. 7 horas da manhã é um horário muito cheio aqui. A ação criminosa também chamou a atenção da polícia. Para a corporação, essa modalidade não é comum dentro da capital, mas acontece mais quando o furto é feito dentro das casas. O roubo mesmo na rua com arma é exceção mesmo. Então, assim, a gente quase não ouve falar desse tipo de crime. Então, a Polícia Militar, quando ela vê uma situação como essa, tanto no furto quanto no roubo dos animalzinhos, a gente se empenha, porque a gente sabe que tem um valor sentimental. É o que o diga a Ana Paula. Ela espera ainda que a rotina da casa volte ao normal com o retorno dos 2 cachorros. E ela pede a ajuda de todos para que isso aconteça. O que eu peço é que para todos que estão recebendo as fotos dele pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por favor, compartilhar, ajudar a gente aí. Quem tiver alguma informação, entrar em contato com a gente vai deixar os telefones aqui no final da reportagem. Então o apelo que eu faço é, por favor, gente, quem tiver alguma informação, entre em contato com a gente. Então, quem quiser ajudar a encontrar os animais pode ligar no número 981220028.
Hoje à tarde, a Secretaria de Segurança Pública divulgou o balanço da criminalidade em agosto. As informações com o Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite. Como é que está a situação, hein? Oi, Juliana, boa noite para você. Mais uma vez, os dados são preocupantes, né? Principalmente em relação a homicídios e feminicídios também. Olha, a Secretaria divulgou, então, 29 casos de homicídio em agosto. Eles dizem que é o menor número de vítimas para o mês. No ano passado foram 31 contra 51 em 2016. 55% das vítimas e 80% dos autores tinham antecedentes criminais. No acumulado do ano, aí o número é ainda mais impressionante. De janeiro a agosto, 308 vítimas aqui em todo o Distrito Federal. É uma redução de pouco menos de 2%, segundo os dados divulgados hoje pela Secretaria. Ao todo, 329 crimes violentos, letais e intencionais cometidos nesse período. Juliana, e para fechar, apesar da redução, por exemplo, dos casos de estupro, cerca de 13 no acumulado do ano, tivemos aí um número que chama a atenção, por exemplo, os casos de feminicídio. Foram 21 casos neste ano até agora, 5 deles somente no último mês. Ceilândia, Samambaia, Plano Piloto, Gama e Santa Maria foram as principais regiões onde esses crimes foram praticados. Juliana. É muita mulher morrendo dentro de casa, é triste. Obrigada, Cláudio. Boa noite para você. A seguir, Shopping de Ceilândia promove programação especial na Semana de Valorização da Vida. O Band Cidade volta já.